Boa tarde, está começando mais um programa Análise Política da Terça com Rui Costa Pimenta, programa exclusivo aqui da Rádio Causa Operária. Antes de começar o programa, não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal se você ainda não está inscrito, e durante todo o programa você pode fazer uma pergunta, enviar o seu comentário por meio do LivePix, né? Basta acessar aqui o QR Code ou acessar o site que está aqui embaixo. E também não esqueça de se tornar membro do nosso canal pelo Catarse, caso você ainda não seja. Nós vamos amanhã, no dia 17, ter a continuação do programa especial sobre o caso Natália Pimenta, a parte 2. Tivemos na semana passada a parte 1, em que os companheiros abordaram principalmente a questão do tratamento médico, né? E nós vamos aí continuar com a discussão sobre as questões jurídicas envolvidas. O programa vai ao ar às 12h30, né, amanhã, dia 17, na Causa Operária TV. Bom, dito isso, vou passar aí para o companheiro João iniciar o programa. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa Rádio Causa Operária. Bem, Rui, eu queria aqui começar te perguntando sobre as eleições chilenas, né? Nós tivemos aí uma vitória acachapante, né? Do candidato da direita, José Antônio Kast, e ele por 58% a 41%, né? Com uma bem destruidora aí o segundo turno. A candidata do Partido Comunista, Janete Jara, fracassou e a chamada Frente Ampla chilena não conseguiu sustentar o novo governo. O que você acha que aconteceu, né? O Gabriel Boric, que inclusive rebatizou aí o seu partido, né, de Frente Ampla, é o nome do partido. É um nome que traz sorte, pelo jeito, né? Não, o que aconteceu é importante que a gente tenha uma explicação adequada, porque diz respeito à situação toda da América Latina, que é o seguinte: nós tivemos aí a chamada onda cor-de-rosa, governos nacionalistas e tal, que duraram aí um período relativamente prolongado devido à situação econômica internacional, que era favorável. A maioria desses governos aí foi substituído pela via de um golpe de Estado que em vários lugares acabou fracassando, né? Ou foi um golpe de Estado ou foi uma manipulação muito grande da eleição, que é um tipo de golpe de Estado também. Então nós tivemos aí o Macri na Argentina, né? Nós tivemos aí o golpe no Brasil, nós tivemos o golpe na Bolívia, né? E tivemos também vários golpes no Peru, né? Depois desses golpes vieram uma nova onda de governos de esquerda, da esquerda nacionalista. Então nós tivemos aí o Rafael Fernandes na Argentina, tivemos o Luiz Arce na Bolívia, tá? Tivemos o Boric. O Boric não foi... Ele não veio na esteira do golpe, né? Ele veio na esteira de uma grande mobilização de 2019. E esses governos todos que entraram de esquerda, os novos governos de esquerda, todos eles se revelaram, né? Nós, inclusive, destacamos esse fato na época,
uma espécie de governo de transição, governo tampão, que é para dar tempo de a direita se recuperar. Então, o governo Fernandes na Argentina fracassou totalmente. Veio Milei. Na Bolívia, o governo do Arce fracassou totalmente. E não só isso, né? Tomaram medidas contra o ex-presidente Evo Morales. Entrou a direita. Né? Quer dizer, o caso do Chile está longe de ser um caso isolado. É um caso mais ou menos corriqueiro, né? De um modo geral, os partidos de esquerda, né, eles fracassaram completamente na tentativa de restabelecer uma nova etapa de dominação da esquerda na América Latina. Né? E por que eles fracassaram? Eles fracassaram porque, e eu acho que nesse caso o Boric é o melhor exemplo de todos, eles traíram as expectativas. Quer dizer, entra o novo governo de esquerda e o governo de esquerda faz uma política de direita, pressionado pelas circunstâncias e pressionado pelo imperialismo. Né? Faz uma aliança com setores da burguesia local. É o caso do Boric também, né? E isso daí conduz a uma desilusão das massas e acaba impulsionando a vitória da direita, como aconteceu no Chile. O governo Boric, ele foi, na realidade, um governo do Partido Socialista. Tá? Ele entrou para ser um governo de esquerda mesmo, e aí ele se transformou num novo governo do Partido Socialista, um governo do Partido Socialista e da Democracia Cristã, que é a frente ampla chilena, né? É uma das pernas do regime político chileno. Então, isso daí fracassou completamente e agora a direita teve uma vitória acachapante, né? 60-40 é uma vitória muito grande. Um resultado muito desastrado. Você considera que o Lula está se preparando para seguir o caminho do chileno, argentino, boliviano? Tudo indicaria que sim, né? Porque o Lula, ele fez a mesma coisa que o Boric, né? Que o Rafael Fernandes e tal. Levou adiante um programa que é um programa que não é de esquerda propriamente. Um programa com enormes concessões ao neoliberalismo, à política repressiva do grande capital, né? A única diferença é que o Boric é um recém-chegado, um aventureiro. Chegou, ele não foi uma fogueira, ele foi um palito de fósforo, né? Acendeu e apagou, ficou aquela cabecinha preta só. Então, o Lula não é assim, o Lula é uma pessoa com muito mais... o Lula é uma pessoa com mais ativo político do que o Rafael Fernandes, do que o Luiz Arce na Bolívia, do que o cidadão lá que tentou dar um golpe e sofreu o golpe no Peru e tal. Ele tem muito mais presença política e autoridade política do que esses setores. Não fosse por isso, eu diria que seriam favas contadas o fato de que esse governo Lula vai dar lugar a um governo de direita. Agora, se o Lula não der certo nesse sentido, não conseguir, então, para o resto é totalmente inviável, né?
Bem, posso mandar mais uma? Eu, ainda nesse aspecto, né? A gente teve esse resultado aí bastante catastrófico. O Maduro, na Venezuela, no entanto, está adotando aí o caminho oposto, né? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse o seguinte, e eu cito, né? Maduro foi lá e têm organizado grandes manifestações de massa, e o presidente Maduro agora, nessa última... Vou pegar exatamente a data aqui, só um segundo. No dia 15 de dezembro, né? Eles fizeram aí importantes manifestações e organizaram aí, entre outras coisas, eles têm adotado como termo a questão da transição para o socialismo. Tem sido um dos ângulos aí que eles têm pego de propaganda. O que significa isso? A gente está vendo aí a transformação da Venezuela em Cuba, os mais otimistas poderiam dizer. Olha, é difícil dizer o que realmente está acontecendo, né? Porque precisaria ver em loco, né? Na Venezuela, o que está sendo feito de concreto, né? Mas uma coisa é certa, não sei se a gente pode falar, acho que não está acontecendo aí nenhuma transição para o socialismo, mas com certeza o governo da Venezuela está tomando medidas para conseguir um maior apoio popular, né, diante da emergência. Isso indicaria que, no extremo, né, por exemplo, diante de uma invasão norte-americana, o país poderia evoluir para confiscar a propriedade da burguesia, independentemente das ideias que o governo tenha, né? Agora, já o fato deles levantarem esse problema, deles estarem fazendo acenos aí para as bases populares e tudo mais, é indicativo de que a coisa tende a ir para esse terreno aí. Essa mobilização, nós temos aí, a esquerda sempre falou que nós temos que aprender com A, com B ou com C. No entanto, a gente tem 3 quadros, né, na América Latina recente. Nós temos o caso Chile e Bolívia, onde na Bolívia a esquerda entregou, teve um golpe de Estado, o golpe refluiu e eles entregaram para a direita, né? O governo de direita, que inclusive já decretou estado de emergência, tudo, já começou aquela confusão. Já no Chile, a gente tem o caso de um governo, teve uma revolta popular muito grande, que é o caso inverso, né? Levou a esquerda ao poder, a esquerda fez um governo ruim e agora ganhou a direita. E na Argentina nós temos o caso aí do presidente Javier Milei, né? Que tem aplicado uma política duríssima. E agora ele apresentou uma reforma trabalhista que vai, entre outras coisas, diminuir o pagamento de horas extras, né? Vai permitir contratos flexíveis, portanto, superando aí a jornada de trabalho previamente estabelecida e diminuindo a multa rescisória dos trabalhadores. Tudo isso numa tacada só e, curiosamente, foi feito logo depois da eleição. Ninguém faz essas coisas antes da eleição. Impressionante. O que acontece? Olha, eu acho que o modelo Milei é o que o Castro vai fazer também. Acho que não dá para ter dúvida sobre isso. Significa que vocês não são verdadeiros governos de extrema-direita, né? Eles são governos, uma versão um pouco mais agressiva da política neoliberal. É o caso da Bolívia,
é o caso do Equador, é o caso do Peru, é o caso da Argentina, né? E possivelmente, se o governo Lula for derrotado, será o caso do Brasil, né? Então, eu acho que nós temos que ver o que está acontecendo na Argentina e o que vai acontecer no Chile agora. Depois do Brasil, são os dois países economicamente mais importantes da América do Sul, né? Para ver para ver como é que vai se desenvolver a coisa. Mas o que está absolutamente claro, que não pode ser questionado, é que a coisa vai por esse caminho, né? Isso daí nos leva, inclusive, a pensar o seguinte, né? E se o Lula ganhar a eleição? Porque a exigência do grande capital é um governo Milei. É a política econômica do Milei. Inclusive, já porta-vozes aí da alta burguesia financeira já falaram que eles querem uma política econômica de direita. Né? Quer dizer, uma política neoliberal dura. Se o Lula ganhar a eleição, o que ele vai fazer? Ele vai contrariar completamente a burguesia? E se ele contrariar completamente a burguesia, como é que ele vai sobreviver no governo? Até porque, né, é bem provável que o Congresso seja bem mais hostil, né, a um novo governo Lula do que é hoje. Inclusive com a extrema-direita ampliando, né, a sua participação no Congresso, no Senado e tal. Quer dizer, isso aí coloca a seguinte situação: ou o governo Lula vai com tudo para a direita, em cujo caso ele vai fracassar, ou ele procura se manter à esquerda, em cujo caso ele vai ser ameaçado de golpe de Estado. Né? No caso dele ganhar a eleição. Quer dizer, ganhar a eleição aqui não é uma coisa muito favorável. Quer dizer, muito favorável no seguinte sentido: não resolve o problema, né? Não basta simplesmente ganhar as eleições. Bem, aí nós temos, eu queria ver aqui essa situação, né? Porque sobre o caso da guerra na Ucrânia. Nós temos aí uma situação em que as negociações continuam travadas por conta da recusa aí da Ucrânia de negociar, né, de negociar território. No entanto, né, foi feita aí uma declaração conjunta, né, de diversos setores da União Europeia, tudo, dizendo o seguinte, uma declaração de intenções, né? Isso incluiria o comprometimento de uma força multinacional liderada pela Europa, feita de contribuições de países dispostos dentro da estrutura geral da coalizão dos dispostos e apoiada pelos Estados Unidos. E isso irá ajudar na regeneração das forças ucranianas, em garantir segurança, garantir segurança nos céus ucranianos e garantir mares mais seguros, bem como através de operações dentro da própria Ucrânia. Isso aqui seria uma proposta para um momento seguro, segundo aí após um cessar-fogo, né? Eles mandariam tropas europeias para a Ucrânia
uma vez feito o cessar-fogo. No entanto, todo mundo que falou isso daí não está imediatamente ao lado da Ucrânia, porque o primeiro-ministro da Polônia, uma pessoa que defende furiosamente a posição da OTAN, falou que não tem condições de mandar tropas polonesas para a Ucrânia. Falando que as tropas polonesas têm que ficar na Polônia para proteger o flanco leste da OTAN. O leste é justamente a região do Donbass, né? Eu acho que ele está falando da própria Polônia nesse caso, que ele não quer mandar tropas da Polônia para a Ucrânia. Da OTAN. Não da Ucrânia. Bem, já os russos falaram que não teria nenhum tipo de acordo para nenhum tipo de tropa estrangeira na Ucrânia. Eles também propõem aí um sistema liderado pelos Estados Unidos de monitoramento e verificação do cessar-fogo. E um comprometimento definido em lei para cada país de apoiar Kiev com com ajuda de forças armadas, inteligência, logística, economia e ações diplomáticas. O governo americano, no entanto, não declarou nenhum tipo de apoio a essa declaração. Como é que fica? Isso aí os russos não vão aceitar nunca essa força multinacional aí. A não ser que outras condições sejam garantidas a eles, né? Mas isso aí aumenta o nível de ameaça contra a Rússia, tropas europeias. Vamos ter que ver como é que vão seguir as negociações em torno desse problema, né? A princípio, eu não vejo que isso aí tenha futuro, não. A gente está aqui. Uma proposta como essa é uma proposta de cessar fogo que nunca vai. Para não cessar fogo, porque ninguém nunca vai concordar com isso daqui. Não tem acordo, lógico. Por que nós estamos divididos em 3 blocos nessa situação? O bloco russo, o bloco ucraniano, europeu, e o bloco americano, trumpista. Porque o Trump não concorda com a política geral do bloco imperialista. Ele tem a sua própria definição de política externa, né? Nós temos falado isso daí sistematicamente, mas o pessoal não... A maioria das pessoas não vive num esquema fixo, né? Que não esclarece os conflitos que estão em pauta. Se o Trump não tivesse aí, não teria provavelmente nem negociação de cessar-fogo, nada. Bem, o Orbán também, no meio dessa confusão, declarou que o plano da União Europeia para confiscar os ativos russos seria uma declaração de guerra contra a Rússia. E a Rússia falou que seria um roubo declarado, né? A única coisa é que não seria o primeiro, né? Já roubaram a Venezuela. Eles roubam todo mundo, na realidade. Né? Roubaram o Afeganistão também. Durante a dominação, durante o período, né, de ocupação militar norte-americana e europeia do Afeganistão, eles transferiram todo o dinheiro do Afeganistão para bancos internacionais e não quiseram devolver depois. Aí na Ucrânia nós tivemos uma reunião, tivemos uma palestra que merece notícia aqui na Academia de Polícia do Ministério do Interior ucraniano, em que o palestrante foi um Alexei Levkin, que é nesse momento um dos combatentes ucranianos, mas antes de ser
combatente, ele era o vocalista da banda de black metal nazista M8I8TH. A gente tem... Aí eu levanto para você. O que é? Eles apresentaram uma... Esse 8 é uma referência ao Hitler, né? Vou conferir aqui exatamente, né? É o H. É isso, é o H, exato. 88 significa Heil Hitler, é um clássico de propaganda nazista. Seria bom que o PSTU explicasse isso aí, né? Eles falaram que não tem nazista na Ucrânia. E esse nazista declaradíssimo? O PSTU, uns 2 anos atrás, mandou uma pessoa para a Ucrânia, falou que eles tiveram lá, acho que, não sei se Sebastopol, não era Sebastopol, era... Como é que é o nome daquela cidade? Que os russos estão de olho nela? Odessa. E não viu nenhum nazista. Investimento num par de óculos talvez compense. Aí, além disso... Aí o cara é palestrante, né? É palestrante, é militar. Também, no meio do caminho, né, o governo do Canadá ia organizar Ele organizou, na verdade, né, um memorial para as vítimas do comunismo, né? No entanto, eles foram aí obrigados a voltar atrás, porque eles colocaram diversos nomes, né, de pessoas. Seriam 533 pessoas que estariam lá como vítimas do comunismo. No entanto, eles decidiram voltar atrás porque mais da metade dos 553 nomes que eles iam colocar no memorial eram colaboradores do nazismo. O Canadá já deu uma gafe dessas, né? Não foi o Canadá que chamou um ucraniano apoiador do Hitler para discursar no parlamento. Sim, aparentemente é um tema recorrente deles. Isso é porque a burguesia é democrática, né? Aí o pessoal fala, não, porque a extrema-direita é fascista, mas esses aqui, eles são assim como os nazistas, né? Nazista de carteirinha. É impressionante isso. O que o pessoal não entende é que não adianta você ser contra a extrema-direita se você não é contra o imperialismo. É uma política tão pró-fascista quanto ser a favor da extrema-direita. Bem, temos perguntas sobre política internacional? Porque senão eu vou para política nacional e... Tudo é nacional, embora uma das perguntas de política nacional foi o Zelensky que fez. Então vamos começar por essa. Zelensky, presente aqui no nosso programa? Isso. Zelensky pergunta, Rui, ouvi dizer que aí em São Paulo tem mais gente sem luz que em Kiev. Vocês estão em guerra? Nós estamos em guerra contra a Enel, né? É uma guerra, isso daqui é uma guerra econômica, não tem dúvida nenhuma. O neoliberalismo é uma guerra econômica contra o povo. E frequentemente resulta em genocídio literal contra a população local. Bem, Enel, ela entra na nossa pauta porque já passado todo tipo de prazo razoável e irrazoável, no dia de ontem,
29 mil instalações continuavam sem luz no estado de São Paulo, na região aí servida pela Enel. 18 mil dessas na capital paulista, né? Já também saiu aqui a notícia de que a Enel ela tem incríveis 374 milhões em multas nos últimos 5 anos e ela não pagou 92% do valor. Ela só pagou 29 milhões dos 374 milhões em multas. É bom, né? Ser grande capitalista. Aí não tem STF, não tem nada, né? Ninguém se mexe. Bom, sobre esse caso de São Paulo aqui, é uma vergonha nacional e é um fracasso completo da política de privatização. Tão completo que os privatizadores do tipo Tarcísio, governador do estado de São Paulo, estão pedindo a cassação da concessão da Enel e a intervenção federal. Claro que eles vão querer colocar outra pessoa no lugar, né? Que vai dar no mesmo resultado. Nós temos que pedir a intervenção federal e a reestatização da energia elétrica. A política de privatização fracassou completamente. Fracassou de uma maneira espetacular. Agora, ninguém faz nada, o negócio fica aí parado, né? Eu acho, inclusive, que a população de São Paulo deveria toda processar a Enel. Todo mundo deveria processar. Hoje o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, vou citar aqui exatamente o título, né? O paulistano não quer a Enel, diz aqui ele. A população da cidade de São Paulo não merece sofrer as consequências do mau serviço de uma empresa que há anos promete e nunca cumpre. O prefeito também falou: quantas vezes serão necessárias cobrar do governo federal para que faça sua parte e execute o rompimento do contrato com a multinacional? Já o ministro das Minas e Energias tirou uma nota à imprensa, né, 2 dias atrás, falando o seguinte: a determinação do presidente Lula da Silva é de rigor absoluto na fiscalização e na garantia de qualidade dos serviços de distribuição de energia elétrica. O governo do Brasil não tolerará falhas reiteradas, interrupções prolongadas ou qualquer desrespeito à população, especialmente em serviço essencial como o fornecimento de energia. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a concessionária Enel será responsabilizada caso não cumpra integralmente os índices de qualidade e obrigações contratuais previstas na regulação do setor. O que significa isso? A Enel está cumprindo o contrato? Está prestando um serviço decente para a população? O que eles esperam? Faz o menor sentido essa declaração do governo Lula. É absurda, pô. Fiscalização rigorosa e tal. Né? A cidade está no escuro aqui, pô. Ele disse que o governo tomou medidas A e B, que o ministro das Minas e Energia estava pressionando a ANEEL para que aumentasse a fiscalização, etc. Mas finalmente ninguém... Não consegue nem fazer os malucos aí religarem a luz, pô. Por que o governo não fala que vai decretar intervenção, sendo que a oposição, que é uma oposição, como você falou, privatista, está exigindo a intervenção? Pois é. Isso aí são os compromissos do governo com a política do imperialismo, né? Não consegue se opor. É uma bandalheira, isso é uma barbaridade.
a bancada da Câmara em São Paulo, 23 deputados da bancada paulista, enviou um ofício também ao presidente pedindo para que o governo decrete intervenção. Eu honestamente, eu tenho muita dificuldade de entender por que o governo não intervém. Mais ainda, eu queria citar para você, o Procon multou já a Enel em 77 milhões de reais e não foi pago, claro. Multa, não paga, são inúmeros apagões. O governo Lula tem que prestar atenção, porque isso aqui pode levar a um desastre do governo aqui no estado de São Paulo. Se é que já não levou, né? Porque se o Tarcísio está com esse nível de cobrança aí, escrevendo matéria na Folha e tudo. Na Folha ou no Estado? Esse foi o Ricardo Nunes no Estado. Ricardo. Não, na Folha, perdão. Aqui eles citaram, eles não pagaram nenhuma multa até agora. A Enel está com o nome sujo inscrito na dívida ativa do governo por 5 milhões de reais, de uma multa de 2019. Nas multas de 2020, 2 multas em 2020, 2 multas em 2021, uma em 23 e 2 em 24, todas elas eles recorreram e estão trabalhando aí para atrasar o pagamento das multas, de forma que 77 milhões de reais aí foram conseguidos de multa no Procon, né, no serviço de proteção aí ao consumidor, mas eles não pagam. É uma maravilha, né? É uma maravilha. É por isso que os chilenos colocaram fogo na sede da empresa? Por isso, coisa muito parecida, né? Em 2019, os chilenos queimaram o prédio da Enel. Bem, São Paulo, é importante mencionar, está aí realmente perdendo para a Ucrânia em falta de energia. Impressionante. É uma das cidades mais ricas do mundo, né? Mais produz dinheiro. E aí dão a concessão de energia elétrica para uma empresa que evidentemente não tem a estrutura, não quer manter a estrutura, não é que não tenha, não quer manter a estrutura necessária para prestar o serviço. E toda vez que acontece alguma coisa, um vento forte, uma chuva, pronto. Milhões de pessoas ficam sem energia elétrica. Prejuízo econômico é incalculável. É incalculável no sentido literal da palavra. Não dá nem para calcular qual é o tamanho do prejuízo que a população sofreu. Isso sem falar que esse não é o único problema. O apagão. Aqui, por exemplo, não teve apagão nessa região onde nós estamos. Mas toda vez que chove, né, a energia cai, aí volta, fica instável, queima coisas. Aí tem uma pessoa no chat falando que o Lula não tem culpa das desgraças de São Paulo. Ele não tem culpa. Quem tem culpa é quem fez a privatização da energia elétrica aqui em São Paulo, que foi o PSDB. Apesar de que o PT apoiou o PSDB em várias eleições aqui. Mas ele tem responsabilidade de agir. Não é um problema de culpa, é um problema de responsabilidade. Ele pode decretar intervenção, né, na empresa de energia elétrica. Aí a pessoa fala, é preciso odiar muito o homem para acreditar nisso. Não, não é um problema de ódio. Ele tem o poder de agir, não age. Agora, aí os direitistas aqui, prefeito, governador, vão para cima dele, mas é ele que está causando o problema para ele mesmo. É lógico que eles vão para cima dele.
Se fosse o PSDB que estivesse governando o estado de São Paulo, isso aí não aconteceria, porque o PSDB é a favor da privatização. Então iria ocultar o que está acontecendo. Mas o Tarcísio e o prefeito, eles não têm muitos escrúpulos. Porque o Tarcísio também é privatista. Mas ele não tem escrúpulo de ir para cima do Lula por causa da situação em São Paulo. Você citou, né? A Eletropaulo, a antiga Eletropaulo, atual Enel, foi privatizada em 1999 pelo governo Mário Covas. O governo Mário Covas foi eleito aí num segundo turno com o apoio do PT contra o então candidato aí, uma liderança nacional da extrema-direita brasileira, Paulo Maluf, né? Quer dizer, o Maluf iria privatizar também, mas apresentar o Mário Covas como alternativa foi evidentemente um erro, né? O PT tem sim responsabilidade pela situação. Agora, mesmo que o PT não tivesse nada a ver, não tivesse votado no Mário Covas, nada, teria que agir. Não age porque tem medo da burguesia. A única explicação razoável é essa. Infelizmente. Aí a gente tá nessa sinuca de bico, né? Aí, indo um pouco falando, a gente vai de um ponto muito, muito louco para outro. O jornal O Globo, né, deu uma denúncia uns 7 dias atrás, mostrando aí um contrato entre o Banco Master e a advogada Viviane Barsi de Moraes, do escritório Barsi de Moraes, que é aí um escritório composto por ela mesma, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e alguns dos filhos do ministro e um colega dele, que se eu não me engano escreveu o livro junto com ele. O contrato aí era para serviços de 129, que totalizariam ao longo de 3 anos 129 milhões de reais. Não está bem discriminado o que seria. E o que surpreendeu é que o próprio Globo tirou hoje uma matéria falando que em 7 dias nem o escritório, nem o Alexandre de Moraes falaram absolutamente nada sobre o tema. Interessante, né? Mulher de ministro é cônjuge, né? Não foi o Sérgio Moro que definiu que mulher de juiz é cônjuge? É um escândalo. Quanto a isso, não pode haver dúvida. Se não foi nada de criminoso no negócio, é moralmente, politicamente e até administrativamente condenável. O juiz não pode ter a família ganhando fortuna aí por atuar junto ao judiciário. Não tem condição. Ainda mais quando a fortuna vem toda de um único lugar, que é um banco que está sendo denunciado aí por inúmeras falcatruas, né? Agora, ninguém fala nada disso, né? Agora, tem gente que veio denunciar o PCO por uma frase que foi dita, né? Porque, sei lá, meu. 2 pesos e 2 medidas nem dá conta de. Como o juizão aí, a esquerda pensa que ele está prestando um grande serviço para a democracia brasileira, né? Eles deixam passar tudo. Autoritarismo, essas mazelas aí. É uma coisa muito escandalosa. E esse juiz tem um poder quase absoluto, esses, né? Porque também no caso do Banco Master tem outras pessoas envolvidas, né? Tem o Toffoli, não é? Sim, também. Tem várias pessoas aí que foram implicadas no rolo todo.
O Globo, parece que o Globo decidiu assumir a causa aí de atacar o Alexandre de Moraes. É curioso isso. Tiraram agora mais um artigo citando que no contrato previa aí a atuação do escritório em diversos órgãos, incluindo o CAD. No momento que o Banco Master estava aí numa situação falimentar, ele ia ser comprado pelo BRB, o Banco Regional de Brasília. Isso acabou não acontecendo porque o Banco Central negou, mas o CAD autorizou. Procurado, o CAD disse que o escritório da esposa do Alexandre de Moraes nunca entrou em contato com eles, nem atuou em nada relativo ao Banco Master. Aparentemente, o contrato dos 3 milhões, a atuação dela teria sido por outras vias. No CAD é outro escritório de advocacia que representa aí o banco. Isso aí, no mínimo, deveria dar lugar a algum tipo de investigação, né? Para ser justo, fosse o Lula, ele já estava preso. Fosse o Lula, fosse alguém da esquerda, né? Bem, aí, falando em... Tem uma pergunta do público sobre esse caso do O Moraes. pessoal fala que a mulher do Moraes ganha mais do que o Neymar, né? Não, para ser justo, ela seria, se ela fosse jogadora de futebol, ela seria a segunda jogadora mais bem paga do Brasil. O Neymar seria o primeiro, com 7 milhões por mês, ela teria algo como 3, mas ela estaria 2 milhões acima do segundo colocado. Ô, louco. Pergunta é, faz gol de falta? Pega pênalti? Bom, o camarada Paquita pergunta: grande mídia atacando Moraes. Seriam os grandes bancos querendo sua cabeça pela fraude do Master? Acho que não. Aqui nós podemos ter duas hipóteses. Primeiro, que a imprensa percebe que o negócio não dá para sustentar, né? Segundo, não, na verdade são 3, né? Segundo, o pessoal fica preocupado com o excesso de poder do judiciário, né? Uma coisa é atacar o bolsonarismo, outra coisa é o cara mandar no país inteiro. E terceiro, a eleição de 2026. Porque o Moraes seria um apoiador do Tarcísio, né? Pelo que já transpareceu aí. E talvez a Globo não esteja nessa jogada do Tarcísio por interesses muito peculiares deles. Então, temos mais sobre outros assuntos. A gente segue? Pode ser, manda ver. Bom, agora a pergunta do Josmar. Qual a diferença entre o STF e a Suprema Corte da Venezuela? Não são 2 casos da mesma doença? Não, a Suprema Corte da Venezuela não governa o país. Você pode dizer que ela é uma corte politicamente motivada? Mas quem governa o país é o governo eleito, né? O chavismo tratou de conquistar os postos aí na Suprema Corte, como fazem todos os partidos políticos do mundo, né? E nenhuma Suprema Corte é neutra, imparcial. Isso é tudo bobagem. Mas o que acontece no Brasil não é simplesmente que o STF não é neutro. O que acontece aqui é que o STF se apoderou das instituições políticas do país. Essa que é a gravidade da coisa. Nós, por exemplo, somos contra a existência desse tipo de instituição, né? Porque quando você cria uma Suprema Corte, você está abrindo caminho para esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil. Se vai acontecer ou não vai depender da situação, mas pode acontecer. Potencialmente, estava aí para acontecer, né? Agora, Venezuela não. Venezuela, a Suprema Corte não domina o regime político. Pode dominar? Pode dominar. Toda a Suprema Corte tem essa abertura. Mas, no momento, quem governa o país é quem foi eleito para governar o país, que é o Maduro. Bom, agora um comentário do Gato do Lene, que fala: após ver o debate Altman versus Urix,
minha conclusão é: ainda bem que temos o PCO. Eu não vi esse debate. Foi o Breno Alckmin com o Nildo Orix? Também não assisti ainda. E qual teria sido o tema do debate? Alguém sabe? Não, eu não vi esse debate. Podemos dar uma olhada. Bom, nós temos agora Lula, o ilusionista. Enquanto Lula ilude as pessoas pobres e simples, entrega o Brasil aos Estados Unidos. Isso aí precisa tomar um pouco de cuidado, não é exatamente assim. A política do Lula é uma política muito direitista e, de fato, tem entrega, mas não é que ele entrega o Brasil, porque senão, veja, na política é muito importante a proporção das coisas, né? A gente não deve incorrer no erro, que é muito fácil de incorrer, de achar que o governo Lula é igual ao governo do Michel Temer, igual ao governo FHC. Não é a mesma coisa. A função do Lula na política nacional não é essa também. E se a gente não percebe isso, nunca vamos ter uma política que seja verdadeiramente objetiva, correta em relação ao problema. Não é um problema de elogiar ou criticar, ou deixar de criticar ou deixar de elogiar. É um problema de saber o que efetivamente está acontecendo. O que é que está em jogo e tal. O debate que teve foi no podcast Três Irmãos. E o título é Nildo Orix versus Breno Altman. Esquerda radical versus petista. O Breno Altman é um petismo meio diferente, né? Ele diverge aí de muita posição petista. Bom, também não sei o que eles debateram, não vou. Mais uma pergunta agora do Viva Maduro. Pergunta: os organizadores do Coxinhato vão descartar a esquerda na primeira oportunidade? Domingo nós tivemos aí outro coxinhato, né, que foi, de acordo com a USP, um pouco menor, né, do que o anterior, mas levanta aí uma questão que, de novo, a gente tem uma manifestação, entre aspas, de esquerda convocada aí por ONGs e artistas, né? E a Rede Globo. E a Rede Globo. Eu diria que o governo Lula está treinando, né, os coxinhas para executar a Revolução Colorida no momento certo da coisa. Que a esquerda participe desses atos aí é uma coisa que é difícil até de entender, né? Agora, o fato do ato ter sido menor mostra que perdeu um pouco o charme, né? Acho que muita gente já está desconfiada de que ato convocado pela Rede Globo e pela ex-mulher do Caetano Veloso não pode ser um negócio muito progressista, né? Aí o pessoal começou a não se preocupar em ir discretamente, né? Bom, pergunta do Gato do Lenin. Qual a formação mais bem acabada da consciência de classe imperialista? Os serviços de inteligência? Não é só, né? O imperialismo ele tem um complexo de organizações que atuam em função dos seus interesses. Os serviços de inteligência são dos mais importantes. Mas aí você tem os militares também,
você tenha pesquisadores e intelectuais universitários, as próprias universidades. O serviço de inteligência é mais bem organizado, né, nesse sentido. É mais bem organizado no sentido objetivo, quer dizer, ele existe para agir efetivamente em política internacional, mas não é o único, né? Há vários lobbies aí, imperialistas, que atuam na política internacional também. Parece esses grupos de políticos, né? Que são lobbies, na verdade. Se não é um partido político e atua dentro do sistema, é um lobby. Tipo assim, os neoconservadores norte-americanos. Isso é um grupo, não é um grupo, é ligado à comunidade de inteligência, mas não é propriamente parte dela, né? E são formuladores de política, são grupos intelectuais que formulam a política do imperialismo. Tem muitos, né? Muitos desses grupos, eles vão atuando em conjunto, né? É difícil também saber quais são os mais importantes, porque quanto mais importante seja esse grupo de pressão, de lobistas e tal, mais discreto ele é, né? Então, por exemplo, muita decisão deve ser tomada em reuniões das quais ninguém tem notícia. Quem sabe o que aconteceu a reunião? Só se reúne lá, sei lá, faz um churrasco lá numa mansão e quando você vê, né, o pessoal está decidindo o futuro do mundo lá e ninguém nem sabe de nada. Agora, uma coisa que não dá para acreditar é que o regime funciona através das pessoas que são eleitas, né? Esse daí não dá para acreditar. João, temos mais 4 perguntas. Pode mandar. Manda ver? Agora o camarada Paquita pergunta: como fica a imagem do Trump frente à extrema-direita mundial com o caso Moraes, ex-violador de direitos humanos? Como fica... porque o Trump fez o acordo, liberou o Moraes da Magnitsky, né? Não, isso aí foi feito um acordo, né? Qual é a natureza do acordo é que não está claro. Alguns falam que o acordo envolve as terras raras brasileiras, seria um crime contra o país. Outros falam que o acordo envolve o próprio Bolsonaro. Que, sei lá, vão aprovar essa lei da dosimetria, reduzem a pena do Bolsonaro e o STF não vai fazer nada, sei lá. Agora é difícil saber, né? E especular assim, sem nenhuma base, é complicado. Mas que teve um acordo, teve um acordo. Só que a gente não sabe qual é, e é ruim porque um governo democrático, os acordos deveriam ser feitos sobre a mesa, não debaixo da mesa. Bom, novamente o gato do Lenin, ele agora pergunta: por que o imperialismo europeu está tão determinado a manter essa guerra de pé? O que acontece se ela parar agora? Tem um complemento. Com Biden, o horizonte era a guerra nuclear. Com Trump, é cessar fogo. Mas o laranja que é o malvadão. O imperialismo não pode permitir que um país que não seja parte do bloco imperialista, e às vezes até não pode permitir que um país do bloco imperialista ultrapasse uma determinada fronteira política. Então, por exemplo, eles deram o golpe na Ucrânia. Eles iam cercar a Rússia. Daí a Rússia interveio militarmente. Não pode permitir, né, o país adotar uma política como essa, de extrema de defesa nacional. O imperialismo não pode conviver com isso. É a mesma coisa, por exemplo, se o Brasil aqui invadisse o Paraguai, o imperialismo não ia tolerar. Quando a ditadura militar argentina invadiu as Malvinas, o imperialismo todo ficou contra. Porque para eles existe uma ordem internacional, para eles, né? E você não pode ultrapassar
né, as linhas de demarcação dessa ordem internacional. O cara fala assim, daqui você não pode passar, se você passar vai dar problema. Né? É como, por exemplo, a China invadiu Taiwan para retomar um território que faz parte dela. Não vão permitir. Não vão permitir muita coisa. Não é só a Rússia. O Brasil, a Índia. Dependendo do que os países fizerem aí, o imperialismo vai ficar totalmente contra. Quando você tem uma guerra e o imperialismo não intervém com sanções e tudo mais, é porque é o próprio imperialismo que iniciou a guerra. Você vê que o caso do Sudão não tem nada, ninguém fala nada. Já teve genocídio, já teve massacres, aí dividiram o país e tal. Então eles ficam na deles, desde que o interesse deles esteja satisfeito. Agora, se o Irã fizer qualquer tipo de movimento nesse sentido, vai dar problema. Bom, comentário agora do Piratas do Caribe de Osasco. Colocar tropas da Europa na Ucrânia é, na prática, concluir a inclusão dela na OTAN. É. Por isso os russos não vão aceitar. Pergunta agora do Denner Pessan. Quando a esquerda se refere ao estrutural, ela quer dizer que há uma cultura formativa em série? Cultura formativa em série. Não, acho que não é essa a ideia. Primeiro, eu não acho que é uma ideia séria, essa ideia do estrutural. Temos que começar por aí. Né? Isso daí é uma ideia que vem de uma filosofia que ficou na poeira do tempo, que é o estruturalismo. Né? Para o estruturalismo, tudo são estruturas. O grande segredo da ciência seria descobrir a estrutura oculta. Então, essa é uma ideia totalmente falsa. O caráter bizarro dessa teoria você pode ver no Lévi-Strauss, que ele acha o seguinte, que não existe uma diferença substancial entre, vamos supor, os Yanomami e a Bélgica. Se você for ver, ambos têm uma estrutura até semelhante. É absurdo isso. É daí que veio a ideia de que muita gente fala, né? Você não pode dizer que tal cultura é primitiva e tal cultura é mais evoluída. Né? Que é uma ideia absurda e apoiada na ideia de estrutura. Então, a própria ideia de estrutura é absurda. A ideia de estrutura ela é tirada de eu acho que é uma apropriação de um termo que Marx usou, estrutura econômica. Então, eles extrapolaram essa ideia de estrutura econômica para estruturas diversas. Então, pelo que eu já li, né, eu não terminei de ler o livro do Silvio Almeida sobre o racismo estrutural, mas pelo que eu vi no livro, não tem pé nem cabeça essa ideia. Pelo que eu vi, lendo até a metade do livro, não tem pé nem cabeça. Quando Marx fala em estrutura econômica, ele é preciso. Ele mostra exatamente quais são as relações de produção que formam essa estrutura. E a única estrutura da sociedade, segundo ele, é a estrutura econômica, as relações de produção, as relações de classe. O resto tudo ele chama de superestrutura. Quer dizer, depende
né? Estrutura seria o alicerce. Depois você constrói a casa, vamos supor. Então, a casa, sem o alicerce, não poderia existir. Ela depende do alicerce. Ela vai ser feita de acordo com a capacidade do alicerce, com o tamanho do alicerce, e assim por diante. Bom, por falar nisso, queria convidar todos que estão nos acompanhando a se inscreverem no curso O Capital, que vai começar no dia 10 de fevereiro, né? Perdão, dia 10 de janeiro, vai até o dia 25, né? Serão 15 dias do novo curso da Universidade Marxista e da Universidade de Férias do Partido da Causa Operária, 54ª edição. O que é uma discussão sobre a estrutura da sociedade capitalista. A única estrutura que realmente existe. Se a gente, só para completar o raciocínio, se a gente admitiu a estrutura do racismo, então a sociedade teria várias estruturas que competem entre si. É absurdo. Que seriam determinantes, né? Então você tem as classes sociais. Essa é a estrutura econômica da sociedade. As relações de produção entre essas classes. Mas você teria também o racismo como estrutura, né? Não. O racismo, na realidade, seria uma superestrutura. É uma coisa ideológica, é uma coisa política. E no caso em que a superestrutura jurídica não acolhe o racismo, como é o caso do Brasil, por exemplo, aí o racismo seria apenas uma expressão ideológica, né, dessa superestrutura, quer dizer, não seria nenhuma superestrutura. Bom, temos ainda mais algumas perguntas. Temos 3 no momento. A próxima é do Camarada Verde, que pergunta: Rui, curte as músicas do Caetano Veloso? Não muito. Não em geral. Caetano Veloso, quando eu entrei na universidade, toda uma parte da esquerda achava que ele era um gênio. Eu olhava e falava assim, esse cara aí ele é um oportunista, um direitista. Ah, mas tudo bem que ele é direitista, mas no fundo você tem que ver a grandiosidade da arte dele. Eu pessoalmente nunca vi essa grandiosidade. Camarada Verde, novamente. Quem seria o candidato da Revolução Colorida? Algum esquerdista identitário de direita? Não, seria o Tarcísio. Apesar que também não me surpreenderia se aparecesse um... O esquerdista, né? Também não dá para ficar surpreso, não. Quer dizer, tudo é possível, né? Camarada Paquita, ato da Globo, totalmente ofuscado por vídeo de 3 minutos do Zezé de Camargo. Como é que é? Falou que o ato da Globo foi totalmente ofuscado por um vídeo de 3 minutos do Zezé de Camargo. E como é que é? O que significa exatamente isso? Não saberia dizer. Bom, a última pergunta é do Júlio Casares. Rui, o que você acha da minha gestão? Devo renunciar? Júlio Casares? Quem que é o Júlio Casares? Ele é o presidente do São Paulo Futebol Clube. Ah, pelo amor de Deus. Coisa vai mal aqui. A coisa vai muito mal. Precisaria ter um presidente que se preocupasse com o futebol do clube, né? E não com dinheiro. E se ele se preocupasse com dinheiro, ele podia pelo menos conseguir que o clube tivesse dinheiro para jogar Para futebol. Né? jogar futebol, porque esse é o negócio, né? O objetivo, teoricamente, é esse. Né? Não consegue, né, meu? Não
consegue fazer um time de futebol com a tradição, com a grandiosidade do São Paulo Futebol Clube funcionar faz o quê? 8 anos que o São Paulo está Tá estagnado. Está estagnado. Deve fazer muito mais. Mais do que isso, né? 12, 13 anos. Meu irmão, ele nunca viu o São Paulo ganhar nada de muito impressionante. O São Paulo ganhou uns anos atrás aí o que? A Copa do Brasil? Não, Copa do Brasil não, a Sul-Americana, se não me engano. Copa Sul-Americana. Hã? A Copa do Brasil foi o último título. E foi quando isso? O São Paulino não é corintiano, né? Se o time não tá jogando, o pessoal não se empolga, né? São Paulino é meio que um epicurista do futebol, né? Eu acho que tem uma facção corintiana, né, dos São Paulinos. Não, todo time de futebol tem aquele núcleozinho de fanáticos, né? Mas no grosso do São Paulino eles não são assim, não. Eu, por exemplo, fico de saco cheio quando o time começa a perder muito, e você vê que é tudo politicagem. Bom, eu imagino que a pergunta seja por isso, né? Está tendo um escândalo relacionado aí ao presidente, né? Um escândalo sobre a comercialização irregular de camarotes. Que estaria envolvido ele e me parece que a ex-esposa. E qual que é a denúncia? Que ele estava tirando o dinheiro do camarote para ele? Ele vendia o camarote? Ele estaria cedendo o camarote da presidência para uma intermediária que o vendeu a terceiros por um alto valor em um show da Shakira. E aí recebeu o dinheiro. Isso é politicagem prévia da eleição do clube. Isso aí pode escrever que é... Não, mas seria importante mesmo que mudasse a diretoria, tivesse uma diretoria que tivesse amor pelo futebol, né? Não, São Paulo vai acabar que nem o Corinthians, o Palmeiras vai ser entregue para uma empresa aí, né? Continuar assim, vai acabar sendo só uma marca que vai servir os interesses de uma empresa. Sem mais perguntas, João. Bem, nós temos pouco tempo. Rui, queria te perguntar sobre o que foi uma das grandes inovações nacionais, né? A Câmara dos Deputados recusou aí a retirada do mandato da deputada de São Paulo, Carla Zambelli. Eis que o ministro Alexandre de Moraes derrubou a decisão da Câmara e falou que tem que caçar a deputada. Porque ele mandou para a Câmara decidir. A Câmara decidiu errado e ele derrubou a decisão. Quer dizer, a Câmara decide se decidir de acordo com o que ele acha que tem que ser decidido. E aí começou toda uma confusão, né? Porque as pessoas ficaram um pouco chocadas com a ideia de que o juiz podia ignorar olimpicamente a vontade do legislativo em matérias que são privativas do legislativo. E começou uma crise. A Carla Zambelli, aparentemente por uma pressionada aí para chegar num acordo, pacificar a situação, ela renunciou ao mandato. Mas o que ela recebeu em troca? Esse que é o grande. A princípio não teria perdido os direitos políticos. E aí não sei como fica o mandado de prisão, etc. Mas os direitos políticos ela não perdeu. Bom, o que eu acho que tem de importante nesse acontecimento é o seguinte. O STF, com essa decisão, não apenas legisla, como agora define quem são os deputados. O que é absurdo. O deputado foi eleito pelo voto popular. Né? Não pode chegar um tribunal... Eles já fazem isso daí...
O TSE cassou um monte de governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais. Só que esse caso aqui é mais escandaloso, porque o Congresso decidiu que ela não ia ser cassada. O tribunal não pode ter o direito de cassar deputado. E, mais ainda, não pode ter o direito de passar por cima do Congresso quando o Congresso decide que o deputado não vai ser cassado. Então, agora nós temos mais um passo do STF no sentido da ditadura. Ele não só é dono da Constituição, como ele é dono do Congresso também. Amanhã eles decidem também encampar o executivo, pronto. É o governo do país, já é praticamente, né, o governo do país. É que como o Lula tem um acordo com o STF, não aparece que ele manda em tudo, né? Mas a situação já é essa. Quem governa o Brasil é o STF, que, em comparação com o Executivo e o Legislativo, é o único órgão não eleito. Isso aqui levanta uma discussão que é interessante, né? Porque a esquerda, que deveria ser composta aí por pessoas que defendem, né, os direitos democráticos do povo, elabora a ideia de que você precisa de um tutor nacional. O regime político precisa de um tutor. Na sexta-feira passada, no Brasil 247, o Léo Sobreira estava me entrevistando, que o Atushi não pôde participar. Ele falou que teve uma discussão com amigos, aí o pessoal levantou a ideia de que você não pode ter uma ditadura da maioria e você precisa ter um órgão aí que meio que tutele o regime político, que seria o STF. Né? Essa ideia é absurda. Totalmente. Por que o STF teria mais direito de decidir do que o Congresso Nacional, que tem 600 pessoas foram eleitas pelo voto popular? Tudo bem, o regime é uma porcaria, O voto, ele é totalmente deformado, ele é deformado. O regime todo é deformado, mas o caminho para mudar isso não é colocar o STF como cão de guarda do regime político. O caminho é a luta política, é esclarecer o povo. Em última instância, cabe ao povo derrubar toda essa estrutura. Né? Se tiver que ser derrubada, seria uma tarefa a ser realizada pelo povo. Aí alguém fala assim, mas o povo... Não tem nada a ver. Você tem que chamar o povo para a luta. E não escolher uma corte de iluminados. Até porque ali a única coisa iluminada é a careca do Alexandre de Moraes. O resto tudo não tem luz nenhuma. Eu acho que isso é um preconceito de ordem folicular, mas... Foliculofobia. Infelizmente, eu acho que você está incorrendo aí nesse crime. A decisão apareceu aí na esteira também de uma polêmica que o Gilmar Mendes estabeleceu na hora que ele decidiu restringir o jeito que se pode fazer o impeachment de ministros do STF, o que, além de absurdo, é engraçado. Como é que você pode pedir o meu impeachment, né? Eu vou decidir como é que você pode fazer. E ele tomou uma decisão que praticamente exclui a possibilidade de impeachment. Quer dizer, o cara não é eleito, não pode ser destituído. É uma monarquia, né? Só a revolução pode destituir essa gente. Dom Pedro, pelo menos, tinha a vantagem de que tinha algum motivo, por mais absurdo que fosse, para ser aquela loucura, né? Tinha uma lógica, era uma coisa lógica, né? Embora fosse absurdo, era lógico. Nesse sentido, será que a gente pode dizer que a direita monarquista conseguiu o que queria e não gostou? Eles queriam isso, né? Aconteceu de um jeito meio confuso, mas aconteceu e aí o pessoal não gostou.
pessoal não gostou. O pessoal queria monarquia, queria poder absoluto, e agora que tem poder absoluto não gostaram. O que é uma lição, né, para a direita, porque nem toda ditadura vai servir os interesses da direita tradicional, da direita, extrema-direita. Bem, por aqui é só. Rui, quer dar algum último aviso para nós? Estamos encerrando? Estamos, a gente está aqui já com o horário. Não, eu queria chamar a atenção de todo mundo para o programa que nós estamos fazendo sobre a Natália. Nós fizemos um primeiro programa, está disponível aí na Causa Operária TV, onde nós falamos apenas do tratamento médico dela, que foi um show de horrores. Amanhã nós vamos fazer a sequência desse programa, que vai ser a parte 2, onde nós vamos falar da questão da nossa luta com o judiciário. E depois nós vamos fazer uma terceira parte, onde nós vamos falar da atuação do Ministério da Saúde. Né? É muito importante isso, primeiro porque atingiu uma pessoa muito importante para o PCO, não é porque é minha filha. Natália era uma pessoa muito querida da militância do PCO e uma pessoa que teve inúmeras iniciativas na construção do partido, na luta política do partido da Palestina, etc. Mas, fora o caráter pessoal e o caráter político direto dela, isso é uma coisa que atinge milhões de pessoas no Brasil. Como nós temos uma voz para protestar e denunciar, então nós estamos usando essa voz para denunciar uma situação que não é só nossa. Né? O pessoal não tem essa política de só se preocupar consigo mesmo. É um problema geral. Né? Então, é muito importante acompanhar esse debate, porque, primeiro, é para abrir os olhos sobre o que acontece no Brasil, que muita gente não sabe. E segundo, porque nós vamos lançar aqui outras campanhas relativas a esse problema, né, que atinge milhões de brasileiros. Então, acompanhem, se esclareçam, critiquem, olhem o que nós estamos falando, que é tudo muito importante. Bom, então, a análise política da terça vai ficando por aqui. Nos vemos, então, na próxima terça-feira, na próxima semana, aqui na Rádio Causa Operária.